Muito bom vê-los, né? Estamos juntos aqui. Ah, eu não vi a família do Laércio aí. Olha, que surpresa agradável. Muito bem. Muito bom. E a Lília está aqui hoje conosco. Estamos fabricando um neto para agosto. Se é neto, eu cheguei antes, filho. Estou fabricando junto. Não tem talvez. Diz o médico que é para fim de agosto. Vamos ver, né? Se Deus quiser. Tudo bem. Estou vendo aqui o Anderson e a Renata. Já voltou ao fuso ou ainda está confuso? Ainda está confuso. Coitado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. O texto sumiu daqui do meu apontamento, mas eu tenho certeza que ele continua na Bíblia. É Mateus, capítulo 2. Eu só não sei por que ele sumiu da Bíblia. Ah, achei. Mateus, capítulo 2, nós leremos versículos 1 e 2. Não é Natal, Natal já passou, eu sei. Não se preocupem. Não estou confuso ainda. Eu sei que estamos em fevereiro, às vésperas do Carnaval. Tem 2 meses que o Natal acabou, mas nós vamos ler a visita dos magos. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, depois 10 e 11. E aí o texto vai ficar assim um pouquinho de lado, por enquanto. Depois a gente volta a ele. Procurem aí suas Bíblias, primeiro livro do Evangelho. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículos 10 e 11. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Nós vamos deixar o texto agora um pouquinho em stand-by, depois a gente volta a ele, mas vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Já tivemos um bom período de louvor, e agora é hora de orar mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Pai, por este reencontro com teus filhos aqui em São Paulo. Obrigado por este reencontro com a tua palavra. Obrigado por este momento de culto e de celebração ao teu santo nome. Obrigado por tua presença, pelas promessas de que nos recordamos e cremos que na tua fidelidade não deixas de cumpri-la, porque estás entre nós a despeito de nós, mas por causa do nome santo de teu Filho Jesus. E a tua palavra é clara quando diz que o Senhor, estando no meio de nós, é poderoso para nos salvar e se regozijará em nós com júbilo e nos renovará no seu amor. Glória ao teu santo nome. Dá-nos corações à altura de percebermos, meu Deus, a grandeza desta promessa e a sua realização. Dá-nos corações adoradores, corações perceptíveis, corações que consigam de fato se sensibilizar e se aperceber da revelação da tua majestade, da tua presença e da tua graça. Não seja ela apenas, ó Deus, um lembrete, mas seja uma experiência real, porque o Evangelho de Jesus é experiencial. É realidade de Deus em nosso meio, é o teu reino manifesto entre nós, e nós rogamos que mesmo de uma reunião singela como esta que estamos apresentando, ou na qual estamos inseridos, ó Senhor, tu faças deste momento um espaço de adoração, onde adoradores te adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós rogamos que a tua palavra seja servida por ti, que a envias ao nosso encontro para nos ensinar estas coisas, para nos adestrar, para nos equipar, nos aprimorar, nos preparar para estarmos diante de ti, conforme a proposta do teu coração. De maneira que as coisas que trazemos, os tropeços nos quais nos embaraçamos, ó Deus, as expectativas, as perspectivas e até as razões totalmente fora e longe, distantes do verdadeiro motivo pelo qual nos queres reunidos, que nos trazem a este lugar, sejam dissipados, sejam colocados para longe de nós, e a
proposta do teu coração, o desejo do teu espírito, seja a única coisa que tu encontres e faças acontecer entre nós esta noite, e tu te sirvas por misericórdia da tua palavra para nos ensinar isto hoje mais uma vez. Por amor de teu santo nome, por tua graça, nós te rogamos esperando em Cristo Jesus, em cujo nome estamos reunidos e oramos a ti para teu louvor e glória. Amém. Meus irmãos, eu disse que nós vamos deixar um pouquinho o texto dos magos aí, para o lado, que vamos nos servir deles, ou dele, como ilustração para a nossa proposta desta noite, porque o nosso propósito não é diferente daquele pelo qual nos reunimos sempre, e quando não é aqui, em qualquer outro lugar, quando você se reúne como crente em Cristo Jesus. O propósito é te aprimorar, é adestrar. A Bíblia diz que Deus deu à igreja dons, e entre os dons que se manifestam na coletividade da igreja, que são diversos, todos eles, cada um deles, sem faltar um que seja, unicamente dados para a edificação do corpo de Cristo, de maneira que nenhum foi dado para seu uso particular, todos para o corpo. E aí eles têm mais funcionalidade quando o corpo está reunido, haja vista 1 Coríntios 14, 26. Entre os dons distribuídos, há dons encarnados, há dons de carne e osso, que são dons ministeriais. E se destaca dentre os dons ministeriais o de pastor-mestre, pastores e doutores. Qual é a função do dom ministerial de pastor que Deus deu à igreja? Adestrar o povo, equipar o povo. Tem gente por aí transformando os dons, se é que os tem, em recurso para que o povo obtenha os seus desejos através da magia da fé. Isso não acontece, Deus não tem compromisso com isso, mas tem gente que gosta de ser enganada, tem enganador, todos se dão muito bem, né? E vai funcionando por aí. Mas, biblicamente falando, dentro da revelação de Deus, o dom ministerial foi dado para adestrar você. Paulo diz em Colossenses, isto é algo que tem que pesar muito no coração de líderes. Paulo diz em Colossenses que ele combate, ele luta para que possa apresentar todo homem perfeito ou pleno, que seria a melhor palavra, em Cristo. Esta é a função, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Quando você pensa em aperfeiçoar alguma coisa, a primeira coisa que passa pela sua cabeça, por exemplo, vamos pensar na arte da Marili. Marili pega um quadro nu, uma tela, ela tem uma imagem na sua cabeça, um desejo, ela então traça um plano de pintura, e às vezes ela mesma, com certeza, vai se surpreendendo com o que vai acontecendo ali. Embora ela tenha um plano prévio, à medida que vai jogando as cores, vai fazendo as misturas de tintas, às vezes as tintas parecem que trabalham sozinhas, não é? E criam uma cor diferente, ela mantém aquela cor, faz uma mudança, no fim ela se surpreende com a obra, não é assim? Porque foi feita, ficou melhor do que ela planejou. E é muito ruim quando é feita e fica pior do que se planejou. Aí você desiste da obra, né? Você não quer nem que o outro veja, por mais que o outro ache bonito, porque frustrou você. Mas você tinha uma tela nua onde você pôde criar, estabelecer alguma coisa. Lamentavelmente, pastores fazem obras de arte na fé, mas não com esse privilégio que Marili tem de pegar uma tela nua. Já vem toda deformada. Uma coisa é você construir do nada, outra é você ter que criar algo em cima do que está torto e que não pode continuar torto. Então, quando você pensa em pastor tendo que adestrar alguém, e aí você associa isso à linguagem de Paulo em Colossenses, de que tem que vir para apresentar o homem pleno em Cristo Jesus, primeiro ele precisa fazer uma desconstrução. E nós somos tão viciados em criar, nós seres humanos, em criar nossas próprias respostas à proposta, que é como as cores que às vezes surpreendem, as misturas que parecem acontecer sozinhas diante de uma tela. Então a gente acha que pode, né, criar as próprias respostas, deforma o que já está sendo construído. Aí de novo você tem que usar marreta, de novo você tem que derrubar para construir outra vez. Isso torna o ministério pastoral altissimamente antipático. Mas quando o ministério pastoral e a palavra do pastor, ela usa de marreta e ela é antipática, está funcionando. Sempre.
Uma palavra que se repete muito na Bíblia, ela aconteceu em Ezequiel, se repetiu em Daniel e vai acontecer de novo no Evangelho, em Apocalipse, porque é o terceiro a experimentar, João. Daniel, Ezequiel, João. Cada um recebeu a visita de um anjo que pegou um livro e disse, coma. E cada um teve que passar pela experiência de comer o livro. E João, quando passou pela experiência, ele disse assim, Ezequiel ouviu isso, ele vai ser doce na tua boca e amargo no teu ventre. Aí João comeu e disse, era doce na minha boca, mas quando desceu para o ventre ficou amargo. A palavra de Deus tem esta função. Ela primeiro te apresenta esse amor de Deus, depois ela vai te apresentar a severidade de Deus, a justiça de Deus, aí as coisas ficam amargas lá dentro, mas quando está amargo, é porque está encontrando toxinas, não é? Que tem de combater, e aí vem uma má digestão, vem uma indisposição, mas que no fim depura. Quando isso não acontece, você está sendo enganado, entende? Estão fazendo comissões nos seus ouvidos. Uma das principais funções do pastor, de quem ministra, qualquer que seja o título que ele ocupe, mas uma das principais funções, especialmente daquele que tem que equipar pessoas, seres humanos, para que eles sejam adestrados para o propósito de Deus, é possibilitar, promover espírito adorador no coração do ser humano. O homem não é adorador. E ele não foi feito para ser outra coisa. Não foi chamado à existência para fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. E quando eu falo do homem, eu estou falando de forma generalizada. Agora imagine se eu reduzisse ao homem crente. Se o homem, ser humano, só veio à existência para adorar a Deus e não o cumpre, e então ele está perdido na sua humanidade, ele está perdido na sua existência, ele está perdido como ser. Você imagine o crente, se ele não for adorador. É interessante que Jesus esbarrou com adoradores, Paulo também. Um deles era uma mulher, foi com quem Jesus esbarrou, a mulher de Samaria. E Jesus disse, você é uma adoradora, só que você adora o que não sabe, então, serviu para nada, certo? Paulo chega para um grupo de sábios em Atenas e diz, vocês adoram, mas não sabem o que adoram, então adoram todos e qualquer um, então não são adoradores. Pelo contrário, ele faz uma distância grande entre ele e os demais, dizendo, eu adoro aquele que vocês não conhecem. É este que eu vim apresentar a vocês, porque este criou todos os homens para que de alguma maneira viessem buscá-lo, ainda que tateando. Ele só os criou para que o adorassem. Este é o propósito de Deus. Quando nós pensamos que entramos para o Evangelho, que conhecemos o Evangelho, que crescemos nas letras do Evangelho, conhecemos então a revelação escrita, aprendemos os truques dos nossos rituais, Santa Ceia, batismo, culto dominical, reuniões, congressos, encontros de avivamento. Quando a gente aprende esses truques, quando a gente aprende essa periferia da adoração, que é o tempero para poder a gente achar que está fazendo, que está... E a gente pega tudo isso e entende que isso tudo existe para que eu possa me dar melhor na vida, porque lá pelo caminho por onde eu estava dando com o nariz na porta, então eu achei um caminho onde eu vou não dar com o nariz na porta, a porta vai abrir e as coisas vão ficar melhor. Você se torna o tal crente que não adora. Está entendendo? Chegou tão perto e ficou longe. E não é adorador. Outro tanto, se os pastores, se os líderes, aqueles que ministram para nós, não investem para que todas as entropias, todos os tropeços, todos os entulhos que colocamos entre nós e Deus, saiam fora e fique apenas o adorador diante daquele que é adorado. Se não fizer isso, também não presta como pastor. Está desperdiçando tempo seu, dele e outras coisas mais. Nós fomos estabelecidos para ser adoradores, nós fomos estabelecidos para alimentar o nosso espírito de adoração, para aprender a adorar melhor, para nos adestrar nesta função e dar o melhor de nós
como adoradores. Então nós precisamos entender um pouquinho que quando Jesus diz para a mulher samaritana, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele coloca no presente. Aliás, há uma coisa aqui que é um parêntese, que eu vou dizer, você não vai entender, leva para casa e fica com essa minhoca aí pelos próximos 50 anos, se você viver, tá bom? A gente só entende de Deus no futuro, vocês sabiam disso? E Deus de futuro não tem nada. Deus só tem presente. Deus só tem duas coisas, passado e presente. Deus não tem futuro, e o crente só entende de Deus no futuro, então não está entendendo de Deus. Você sabia que você só busca Deus por causa de futuro? É a segunda-feira. Pode ter certeza. Você já entrou aqui, meia dúzia deve ter orado a respeito do próximo dia e do próximo mês. Não é assim? Você está preocupado com o dia que virá. E Jesus chegou para você e disse assim, olha só, não vamos tratar de futuro, ainda falei essa semana para o Anderson, não vamos tratar de futuro, trata do dia de hoje, que é o único que eu tenho para você. Você ouviu? Ouviu, Fernanda? Deus não tem segunda-feira para você? Tem não. Deus não tem o dia 10 de fevereiro para mim, ele tem o dia 9 de fevereiro. Isso. Que bom se eu descobrir que no dia 10 de fevereiro, Deus tem o dia 10 de fevereiro para mim. Mas no momento, que bom no dia 10, que hoje, meus queridos, o dia 10 de fevereiro não me serve para nada, sabia? Para absolutamente nada, serve para nada, nada. Não, pastor, que isso? Amanhã eu vou, vai nada, bobo. Mas não vai mesmo. Quem é você para saber que amanhã vai? Vai coisa nenhuma, você quer ir, acredita que vai, está crendo tolamente. E o pior, está botando Deus na segunda-feira, está deixando de vivê-lo hoje. Deus é presente, Jesus disse, o Pai busca adoradores, ele botou no presente isso aí. Ele não disse, o Pai vai buscar adoradores, o Pai buscará adoradores. O nome de Deus começa no passado, aliás, começa com o futuro que pertence a Ele. E encerra no passado. Não é interessante? Não era para começar no passado e encerrar no futuro? Mas começa no futuro e encerra no passado. O nome de Deus é uma junção de 3 tempos, o nome que ele revelou a Moisés. Futuro, presente e passado. Nessa ordem. Futuro, presente e passado. Porque o futuro só pertence a ele. E a mim e a você, nós só damos conta do presente e do passado. E quando você dá conta do passado, você está mal. Mas não é de que cogitamos. No entanto, na hora de tratar com Deus, Deus é o meu futuro. Não é não, Ele é o seu presente. Esse é o problema, porque não somos adoradores. Porque se eu só vou ser adorador do futuro, eu não adoro. Primeira coisa, eu faço aquelas combinações que os judeus totalmente perturbados com a revelação da qual pouco entenderam faziam. Lembra de Jacó? Se eu for e o Senhor me der e o Senhor fizer, quando eu voltar eu farei. A gente faz a mesma coisa. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer prosperar o meu caminho, no próximo culto eu vou dar um testemunho do que Ele fez. Miserável. Quer dizer, se Deus não fizer, eu não vou dar o testemunho, não é? Nós tínhamos um irmão na nossa igreja, que às quartas-feiras nós tínhamos culto de oração e a gente dava oportunidade para que pessoas dessem algum testemunho ou fizessem um pedido de oração. É evidente que prevalecia o pedido de oração, claro. E toda quarta-feira, coitadinho que tinha perdido o emprego, já tinha uma esposa, ele ia lá dar um testemunho. Aí ele falava 2 coisas. Irmãos, eu estive fazendo uma entrevista semana passada, eu quase consegui, mas perdi na última hora, não me deram. Então orem para que eu tenha na próxima entrevista um sucesso, eu consiga passar. E na outra quarta-feira ele vinha, vocês oraram por aquela entrevista que eu fiz? Então, só havia 2 vagas e éramos 3 candidatos, aprovaram os outros 2, eu perdi de novo. Então vocês orem para que na próxima semana. Isso era toda semana. Então, quando ele ia para frente para dar o testemunho, algumas pessoas já ficavam rindo, assim, outros incomodados, né? Porque já ia ouvir o testemunho, o testemunho da perda. Da perda. Um dia ele chegou e disse assim, falou para mim isso, não falou para o povo. Sabe por que eu insisto em contar toda semana que eu perdi a entrevista? Porque se eu não puder ver Deus nestas coisas, que graça vai ter eu chegar aqui para dizer, gente, eu consegui. À medida que eu vou dizendo que eu perdi, que Deus me fez perder, e que Deus estava lá, e Deus não resolveu, porque eu pedi para todo mundo orar, eu estou reconhecendo Deus nessa minha caminhada. Eu fui para casa,
com aquela palavra daquele irmão e orei. Eu falei, Senhor, muita sabedoria no Paulo Roberto dizendo aquilo ali. Mas eu queria ter certeza de que é isso mesmo, de que é o Senhor quem está fechando as portas, como ele crê que é o Senhor que está fechando as portas. E por isso ele dá testemunho da porta fechada. É fácil dar testemunho da porta aberta, porque nós somos esses canalhas, a gente só conta o que é bom, porque você só consegue ver Deus no futuro. Ele estava vendo Deus no presente. No presente, Deus estava fechando porta. Aí Deus me disse, ele está aprovado. Eu vou fincá-lo como um prego na parede, de onde ninguém poderá tirá-lo. Isso foi há tantos anos atrás, que ele se aposentou semana passada, eu estava no Rio, tomei conhecimento da aposentadoria dele. A empresa na qual Deus o firmou, que aí eu voltei e dei o recado a ele. Na semana seguinte, surgiu uma proposta de emprego, onde ele entrou. A empresa, ela abriu falência 3 vezes, ao longo do tempo. Ela faliu no plano de Collor, ela faliu no plano ela faliu no plano não, do Blesser lá, do anterior, depois no de Collor e depois faliu no plano real. Em cada falência, mandava todo mundo embora, mas tinha que manter um raspa de taxa. Quem é que ficava? Ele. Se aposentou semana passada. Entende? Ele olhava para o Deus do presente e do passado. Ele não olhava para o Deus do futuro. E aí Deus disse para ele, eu vou fincá-lo como um prego na parede. Gente, sabe o que é? Você está dentro de uma empresa que, porque o mercado financeiro tem uma variação violenta, ela vai lá embaixo, e estamos falando de empresa sólida, e isso aconteceu 3 vezes, e a pessoa permanecia lá dentro. Os diretores todos dançaram, os que deram emprego a ele, ninguém nunca mais voltou para aquela empresa. Tiveram que procurar outros lugares e abrir suas próprias firmas e dar conta da vida no mercado, mas ele continuou lá dentro, firme e seguro, porque Deus o manteve, porque ele cria no Deus que não está realizando, porque ele conta para mim hoje. Se eu estou na expectativa de que algo venha a acontecer, eu sou um falso adorador, eu sou um adorador de promessa, e Deus não me chamou para ser adorador de promessa. A mim pertence passado e presente, o futuro só pertence a Deus, a mim não, e ele só é meu Deus no presente. E é isso, esta linguagem que parece assim muito enigmática a você, pode parecer muito etérea, mas não é, me perdoem colocar dessa maneira, é palavra de sabedoria, estamos falando da palavra de Deus. Ela significa minimamente que, se você crê que Deus é o Deus do presente e não é o Deus do futuro, isso significa que você não tem que se preocupar com o futuro, entende? Você tem de vivê-lo hoje, de tal maneira que é o que te conta. Porque quando a gente pensa no fato de que ele não é o Deus do meu futuro, isso significa que o futuro está todo pronto e ele traz para o meu presente. Ele não vai me levar para o futuro, ele traz o futuro para cá. Esta é a ação de Deus para comigo. Deus não me fez para o futuro, entende? Deus me fez para o presente. E porque ele me fez para o presente, ele traz o futuro, ele não me leva para o futuro. É você que quer ir para o futuro, porque você quer garantias e mais. Sempre queremos nos cercar dessas garantias, para não crer, para não ter que esperar, para não desenvolver dons e talentos espirituais. Nós queremos visibilizar o futuro, por isso corremos atrás de cartomante, de profetas. No caso dos demais, correm atrás de cartomante, de jogador de búzio, não é assim? No caso dos cristãos, correm atrás de profeta, profetinha, profetada. Eles vão correndo atrás porque eles querem visibilidade, eles não querem crer, eles precisam ver. Então eu preciso que o profeta ore por mim e me diga que vai acontecer, ou que não vai acontecer. Presta atenção, nós queremos visibilidade, nós queremos profecia para não ter que esperar, não ter que crer, nós queremos antecipar Deus, nós queremos entrar no futuro de Deus. Isso é um insulto. E aí, uma coisa que eu li, o Eugene Peterson escreveu, e que com muita sabedoria, como lhe era próprio, ele escreveu e ele disse: quando eu quero antecipar algumas coisas, eu só quero alimentar minha preguiça espiritual, eu só quero alimentar minha vagabundade. Entende? Eu não quero fazer nada, então eu quero ter visão do que está acontecendo lá em cima para eu não funcionar agora. Se eu antecipo alguma coisa, eu não funciono agora. Esta é a razão porque, com todo o poder e autoridade, o Filho de Deus disse assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Você só tem sua ansiedade atrelada ao futuro, gente. Não existe ansiedade com respeito ao passado, sabia? Existe culpa, ansiedade não. Eu não posso ficar ansioso a respeito do que já acabou. Isso não existe. Só existe ansiedade com respeito ao futuro. Só o futuro. O presente é o presente, a coisa está acontecendo, ou não está acontecendo. Mas você só fica ansioso por causa do dia de amanhã. E isso diz que eu não sou adorador, porque eu vou adorar um Deus que não está existindo, ele só é Deus do meu presente.
Ele me chamou para que eu seja adorador. Pastores precisam preparar crentes para serem adoradores. A minha função hoje aqui é trazer a você consciência destas coisas para que você se torne adorador, ou um melhor adorador, ou um adorador eficaz. Eu quero reforçar tudo isso que eu disse aqui agora, todo esse jogo de palavras que eu joguei nos seus ouvidos aí, com a palavra de Deus. Então, 2 textos que eu vou ler para você, todos os 2 estão em Efésios, capítulo 1, você viu? Eu disse que eu ia deixar o texto de Mateus 2 em stand-by, ele ainda está lá em stand-by, ainda não estou pregando, né? Eu estou chegando lá. Quando eu chegar lá, vou dizer, começo agora, tá bom? Então, por enquanto, eu quero que você observe o que está escrito. Na minha versão está desta maneira, então não sei se vai dar para você acompanhar aí. Efésios capítulo 1, eu vou pensar só 2 versículos. Efésios capítulo 1 é um texto que a partir do versículo 3 usa muito linguagem de eternidade, mas a eternidade que é o meu passado, o seu passado. Ponto de sabedoria, não existe passado na eternidade, tá bom, gente? Ou não é eternidade, tá certo? Mas a eternidade que Efésios 3 está falando é o meu passado. Porque quando diz que outrora, está falando outrora com respeito ao meu presente, mas que é o presente de Deus. Tá? Esta é a razão, uma das, porque Paulo diz, nós pregamos a Cristo que está crucificado. Ele não diz que foi crucificado. Aos olhos de Deus, o Filho dele está morrendo a favor do último homem que o confessar ainda. Lá no nosso futuro. Tá bom? Pois bem, em Efésios capítulo 1, nos versículos 6 e 12, Paulo fala de objetividade do plano eterno de Deus para nos chamar à existência. Então ele diz assim no versículo 6, para o louvor da sua glória e graça, eu não posso ler o versículo 6 sem ler o versículo 5, senão ficou sem sentido. Em amor, nos predestinou para sermos adotados, como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É evidente que eu tinha que ter lido o versículo 5 mesmo. O versículo 5 está dizendo que fomos predestinados, o versículo 4 já disse que isso aconteceu antes da criação do mundo, está lá na primeira linha do versículo 4, fomos predestinados para sermos adotados como filhos com um único propósito, e ele chama de bom propósito, e o bom propósito e o único propósito é para sermos, volte ao verbo que está no versículo 5, para sermos para o louvor da sua gloriosa graça. Então ele fez um plano prévio na eternidade. Nesse plano prévio, pensou em você, elaborou você, jogou as tintas na tela crua e aí te chamou à existência com um único propósito. Semana retrasada eu estive fazendo essa abordagem e dizendo para o povo, olha só, nós aprendemos nos nossos dogmas evangélicos que nós somos crentes para sermos salvos. Isso é futuro. Certo? Eu fui crente para ser salvo. Eu fui crente para ser perdoado dos meus pecados e ter vida eterna. Isto é uma verdade que é parte de toda ela. Isto é um pedaço de toda a verdade, mas é o único que a gente segura para se entender cristão protestante, cristão evangélico, porque o cristão não evangélico, ele não está pretendendo isso, ele foi salvo para poder Santa Edvige livrar ele da dívida, São Brás livrar ele de se engasgar, nem assim, mas na verdade foi cristão para isso, mas o cristão evangélico não, ele sabe que ele foi salvo, foi conquistado para ser salvo da vida, da morte eterna e ter vida eterna. Este é o resultado último. Entendeu? É o resultado da inevitabilidade do plano de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, inevitavelmente você será salvo. Bom essa palavra para aqueles irmãos lá de Rio Claro, né? Inevitavelmente você será salvo. Você não tem para onde correr. Entendeu? Você creu em Jesus como seu Salvador. Você até creu porque o dogma evangélico diz, crê nele para que você não tenha morte eterna, crê nele para que você passe da sepultura, crê nele para que você tenha vida eterna, e você crê por conta disso tudo, mas isso aí é a inevitabilidade. Se não te disserem que você vai ter vida eterna, mas você crê em Jesus como seu Salvador, você vai ter vida eterna, mesmo que ninguém tenha te informado a respeito disso, entende? Logo, este não é o propósito principal. Esta não é a razão pela qual Deus fabricou você, para usar a linguagem de Efésios capítulo 2, versículo 10. Não é. Esta é a consequência inevitável. Um Deus eterno faz coisas eternas. Está certo? Então, quando eu falo
que o propósito de Deus, que não passa sem a vinda, a encarnação e sacrifício do seu Filho. Quando eu falo que o Filho de Deus pagou com a sua vida e sua vida terrena, deixando glória, vivendo como homem, vivendo no meio de bandidos, e sendo surrupiado e tratado como coisa pelos santarrãos da sua época, pelos maiorais, pelos Herodes e etc. do seu tempo, todo o vilipêndio e mais, toda aquela ignomínia que a Bíblia chama de morte, morte de cruz, esse preço tão cruel, ele foi feito, não somente, agora eu uso a palavra somente sem pedir licença, para que você tenha vida eterna. Ele foi feito para que Deus pudesse transformar você, filho de Adão, condenado a morrer no seu pecado, em um filho dele, para adorá-lo como Pai. Ele te chamou à existência em Jesus para você ser adorador. Está escrito aqui, ó. Eu vou ler desde o 4 agora. Porque Deus nos escolheu nele em Cristo, antes da criação do mundo. Poxa, eu não sabia que eu era tão velho. Deus me escolheu antes da criação do mundo. E a gente está preocupado aí que tem 70 anos, Fernando. Olha só, na verdade, nós somos muito mais velhos do que isso. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Somos brotinhos, né? Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pronto, a eternidade já está aqui. Como é que ele quer que eu seja santo e irrepreensível na sua presença, se a presença dele é eterna? Então já tinha a eternidade embutida aí. Na sua presença, em amor nos predestinou para sermos, aí eu vou saltar para o versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Eu, no outro dia, confrontei os crentes com a inteligência do texto. O que a inteligência do texto diz? A inteligência do texto diz que Deus elaborou, criar homens à sua imagem e semelhança, chamá-los à existência, num tempo da história, né? um tempo que foi jogado dentro da eternidade, quando, na verdade, desde os dias da eternidade, ele já tinha seres adoradores que, santo Deus, diante de quem nós não vamos saber sequer começar a adorar, nem o que é adoração. Deus tinha seres adoradores, e sempre teve, em caráter de perfeição absoluta. O pior deles foi chamado sinete da perfeição. Complicado, não é? O pior era sinete da perfeição. Ganhou o título depois de Satanás. Eram adoradores, e são adoradores. A Bíblia diz que os exércitos do céu o adoram. Exércitos do céu o adoram. Você sabe o que significa isso? Você sabe que Deus manifestou no mundo físico a quantidade de seres criados no céu? Pastor, você está inventando muito. Vamos para lá, tem tanta gente inventando besteira, por que eu não posso inventar uma coisa boa? Porque quando a Bíblia fala de anjos, ela os chama de estrelas. Quando fala que 1/3 delas caiu, está falando de um número incontável. Porque se estamos falando de estrelas, se Deus estabeleceu uma referência dos seres criados no mundo físico, que ele chamou de corpos celestes, que chamamos de estrelas, o número é incontável. Até onde já se pôde contar galáxias, elas são da ordem de 200 bilhões. Galáxias. A nossa é a menor dentre todas, tem 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia. Poxa, então, haja adorador. Aí ele inventa de criar adoradores finitos, porque esses não vão morrer nunca. Aí ele criou os finitos, esses aqui, eu e você. Quanto que a gente dura? A vida de um homem é de 70 a 80 anos, o que passa disso é câncer e infarto, é o que está escrito. Não é? É o que está escrito. Alguns ficam com câncer e infarto, Eduardo, aos 60, sabe? Mas o plano de Deus é que você só fica enfadado depois dos 80. Aí ele cria essas coisas pequenas, reduzidas no tempo, e as emparelha com os adoradores eternos, e diz, mas são vocês que eu busco como adoradores. Ué, meu Deus, mas ele já tem seres incontáveis de adoradores perfeitos, por que ele está buscando a mim? Está a resposta aqui, ó. Para sermos o louvor da sua gloriosa graça. Qual anjo entende da graça? Vou lhe dizer uma coisa, que também não é novidade, não é besteira, são as novidades que ficam escondidas no texto que ninguém quer ver. Nenhum anjo entende da graça. Não sabe o que é. Que é isso, pastor? Coisa tonta? Não sabe.
A Bíblia me diz, e diz a você em Efésios capítulo 3, versículos 8 em diante, que os anjos estavam atentando para o que vinha acontecendo no rolar das gerações, por centenas e centenas de anos de história humana, tentando compreender o que Deus estava fazendo. Aí, quando ele estabelece a igreja através de Jesus, ele pega a igreja e expõe e diz para os anjos: era isso que eu estava fazendo, era isso. Toda aquela coisa louca que vocês não entenderam. Mata todos aqueles cananitas, joga aqueles filhos de Abraão dentro do Egito, mantém eles lá 450 anos, bota esse povo em cativeiro na Babilônia, toda aquela coisa doida que vocês não entendiam. Levanta um Nabucodonosor, arrebenta com Nabucodonosor. Está aqui, a resposta está aqui. Era para chegar a estes, porque estes vão ser os adoradores da graça. Esses vão dizer assim: eu não tenho por que adorar e amar quem eu não vejo nem conheço. A Bíblia me diz que os anjos contemplam a face de Deus, mereciam cair de novo se não adorassem, igualzinho a Satanás, não é verdade? Se estão contemplando a glória e a majestade de Deus e não adoram, o inferno com eles, e foi o que Deus fez, com um terço deles. Agora eu e você, João diz que nós amamos aquele a quem não amamos. Eu vou dizer uma coisa a vocês: podem pôr em teste, quem tem que me testar é Deus, podem pôr em teste, eu tenho testemunho da minha família, mas eu tenho o meu testemunho, testemunho da minha consciência. Eu amo Deus, a quem eu nunca vi. Quando João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, eu estou aí. Eu sei de uma coisa: eu não posso dizer nada a respeito de você, nem de Lília, nem das minhas filhas, assim como elas só podem testificar de mim, mas também não podem assumir nada. Eu amo Deus, eu estou nesses aí, eu nunca o vi e eu amo. Ah, qual é a prova que você dá que você ama? Eu não tenho que provar nada a você, quem prova é Ele. Mas uma coisa eu estou certo: a Bíblia diz que eu só o amo quando de fato o meu amor por Ele é maior do que a minha própria vida, é maior do que o amor que eu tenho por mulher e filhos. Entende? Se esse amor é maior do que aqueles visíveis, por quem eu daria a vida, então eu amo. Logo, se eu amo aquele a quem não vi, eu estou melhor do que os anjos na fita. Mas não é só. Eu sou o louvor da sua graça porque eu entendo da graça e os anjos não. Eu entendo de uma coisa que só a graça me trouxe: a capacidade de amar um Deus invisível e a capacidade de me transformar num homem de Deus sendo quem era, ou quem sou. A capacidade de ser um homem para Deus sendo pecador. A capacidade de me saber perdoado, isso é graça. Aí eu posso adorá-lo pela graça. Anjos não podem. O máximo que eles podem fazer, está escrito em Pedro, contemplar o que dizemos, atentar para o que estamos falando entre nós, querendo entender o fim destas coisas. Eles não podem, não entendem da graça. Deus me criou como adorador da graça. Entende? Adorador da graça. Por isso que de vez em quando, algumas filigranas de especialidades sem precedentes surgem entre nós, os adoradores. Não é verdade? De vez em quando, no finalzinho do século, no início do finalzinho do século XIX, aparece alguém que escreve Amazing Grace, how great to are. De vez em quando você tem isso. De vez em quando surge alguém e escreve assim: se paz a mais doce me deres sofrer, se dor a mais forte cantar. Que anjo pode contar isso aí? Vocês conhecem a história desse hino? Vocês conhecem a história desse hino? Conhecem, que eu já contei. Que gente de mente curta, memória curta. Vocês conhecem, eu já contei. A letra deste hino foi escrita por um pastor missionário americano que foi servir na missão do interior da China e deixou nos Estados Unidos mulher e 2 filhos, crianças. A mulher era pianista, ele era um poeta. Enquanto ele viajou para lá, para que a mulher depois fosse com as crianças ao seu encontro no campo missionário, ele escreveu esta poesia: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. E tem mais 2 estrofes, mais 3. Na 4ª estrofe ele bota lá: vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Enquanto a mulher aguardava o tempo da viagem, ela compôs uma canção no piano sem letra.
tam, 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 tam. Escreveu a pauta todinha da canção e disse: vou levar para o meu marido. Toma o navio com as 2 crianças, vão, sofrem um naufrágio, as crianças morrem no naufrágio e ela sobrevive e é levada para o campo onde ele está. Quando ela chega, ele já sabe por telégrafo que quase perdeu toda a família, mas ela vinha sozinha, sem os 2 filhos. Então ela vem para se consolar com ele mutuamente. Os pais que perderam os filhos por causa de uma viagem missionária vão adiante de mim, depois eu encontrarei vocês do outro lado. Aí no meio do mar surge uma tempestade e eles estavam a ponto de naufragar. Lembram disso? Eles só cumpriram uma ordem missionária, os 12, mas iam se afogar. Pois as crianças se afogaram. E essa mulher chegou lá sem mala, mas tinha a letra da canção. E no tempo certo, ela apresentou a letra ao marido, a música ao marido, e ele trouxe a letra, e os 2 juntaram, e nós temos esta canção. Você pensa que quando isso foi tocado e cantado juntos, lágrimas caindo, que nada aconteceu lá em cima? Eu garanto a vocês que o céu parou. Entende? De novo aconteceu Efésios 3:8, de novo aconteceu Efésios 3:10. Deus reuniu a assembleia de anjos e disse: viram meu servo fulano, viram minha serva Beltrana. Não era hora de virar as costas e dizer: ó Deus, fica você aí com essa sua missão desgraçada que tirou a vida dos meus filhos, eu vou procurar um Deus melhor do que tu. Mas eles estão cantando, meus anjos, e me adorando e dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, pastor, Deus não me chamou para isso não, volta para o seu canto, para o seu núcleo de perdição infeliz, porque você não pertence a esta fé, entende? Você foi chamado e dotado com capacidade para ser adorador da graça. Agora, se você quer adorar o Deus do futuro, você vai ficar esperando Ele fazer realizações. Aí você vai dar uma adoração que os anjos vão debochar de você com todo o direito, vão dizer: agora sim é muito bom, né? Entende? Você adora, porque a graça, ela vem quando você merece desgraça, e você entende da graça, experimenta a graça e adora o Deus da graça e diz: glória seja o teu santo nome. É assim. Então, de vez em quando, surgem essas filigranas da graça que fazem o céu parar. Será que Deus está querendo que eu viva esse tipo de coisa? Olha, eu vou lamentar muito se isso não puder ser uma verdade na sua vida. Você terá perdido a sua existência. Tão curta, tão pobre, e vai se tornar tão ridícula. Veja o versículo 12. No versículo 12, voltando ao 4, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos. Aí o versículo 4, versículo 12 diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Lá era graça, agora é glória. De graça eu e você entendemos, porque aprendemos que a graça é o favor imerecido, que me chegou, me alcançou, me redimiu, me perdoou. E glória? Eu entendo de glória. Eu entendo da glória. Se eu entendo de glória, eu vou entender da glória dos palcos, não é isso? Dos holofotes, das lantejoulas do mundo, dos brilhos desta era. Mas glória de Deus, não vimos a sua glória. João disse que vimos. Opa, então alguma coisa muda, não é só? A Bíblia diz que o Espírito da glória de Deus repousa sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que quando eu não era crente, eu estava vazio da glória. E agora que eu sou crente, o Espírito da glória repousa sobre mim. Então eu posso ser adorador da glória, eu só preciso saber como ela é. O que é a glória de Deus? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de receber dentro de casa algum grande nome. Lá numa dos aparadores da casa da Silvana, tem uma foto do Caíto olhando de frente para Juscelino Kubitschek. Então, foi um momento em que ou ele foi à presença de Juscelino, ou Juscelino chegou no lugar onde ele estava. Na época, era o grande nome, na ocasião, dessa foto. Eu não sei se você teve a experiência de receber um nome grande entre os homens dentro da sua casa. Uma coisa eu tenho absoluta certeza. Se você tomar conhecimento de que um grande nome vai entrar na sua casa, você não vai abrir a porta para ele como abre para mim. Porque eu não tenho nome, muito menos grande. Então você pode me fazer entrar pela porta da cozinha, que vai dar tudo certo. Mas eu tenho absoluta certeza de que se for um grande nome,
Contam que numa das mais trágicas enchentes da Holanda, de Amsterdã, a cidade submergiu porque os diques estouraram, e então houve uma tragédia semelhante a essas que acontecem em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, na época dos nossos aluviões. Então, a cidade foi abaixo. E aí, claro, o povo correu para as ruas para poder tentar salvar o que podia, tentar segurar diques, refazer diques e salvar pessoas, tirar dos escombros, catar corpos, tirar lama. A multidão de gente de tudo quanto é classe social, correu para as ruas para poder tentar salvar sua cidade, socorrer o povo. No meio daquela multidão, também vestida de qualquer maneira, suja e etc., estava uma mulher loura. Aliás, quem lá não era louro, né? Estava lá uma mulher loura, pele bela, limpando, correndo, até que alguém prestou atenção e gritou: é a rainha! E mudou o cenário, na hora. Quando alguém descobriu que Beatrix estava lá, jovem ainda, no meio daquela gente, pegando em par, catando lama, suja de lama na cara, no corpo, era a rainha, o cenário virou. Imediatamente, quem estava por perto ficou pouco à vontade. Quem estava junto procurou limpar a lama que estava aqui no cantinho e etc. Alguém veio tentar tirar a lama da rainha, não é assim? Mas as pessoas já estavam querendo fazer reverência, já não podia mais. Como é que a gente faz? Fica em pé, dobra para pegar com a pá. Ou seja, o contexto mudou, as pessoas ficaram atrapalhadas. Quem estava ali tinha majestade, no mesmo ambiente. Eu tenho que entrar no contexto dela. Ela entrou no meu, mas ela não deixou de ser majestade. Se ela entrou no meu e não deixou de ser majestade, eu preciso ir para lá. Porque ela já veio para cá. E aqui não dá certo para ela, então eu vou entrar na ambiência dela. E foi isso que mudou o contexto, a volta da rainha durante a tragédia de Amsterdã, de umas décadas atrás, aí, muitas décadas. Quando você tem visão da glória de Deus, e este é o nosso ponto aqui principal, e ainda não fui lá nos magos, né? Quando você tem visão da glória de Deus, você muda o seu comportamento diante de Deus. Mas quando é que eu tenho visão da glória de Deus? É quando alguém prega para mim? É quando eu estou numa reunião de oração? É quando eu ouço um grande coral cantar? É quando eu estou cantando com um grupo de louvor? Você só tem visão da glória de Deus quando você tem consciência de que Deus tem um trono e está sentado nele. Entende? Foi isso que Apocalipse procurou nos mostrar o tempo todo. Ele viu o céu aberto, e lá no meio do céu um trono e alguém sentado nele. Esta é a razão porque João se prostrou, esta é a razão porque serafins se prostravam, quando Isaías vai para o templo orando por causa da sucessão do reinado de Israel, uma vez que morreu Uzias e o trono estava vazio, ele vai para o templo orar e a visão espiritual de Isaías é aberta. Isaías vê que o templo estava cheio da presença de Deus, e ele ouviu os serafins cantando em antífona e gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a partir dali, Isaías esqueceu por que foi orar. Isaías só gritou: ai de mim, eu vou morrer agora, porque meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e Ele é santo e eu sou pecador. Quando você tem consciência de que Deus está no trono, de que quem não está no trono, de que quem está no trono não é o seu chefe, o partido tal do seu governo, mas é o Senhor da história, aquele que trabalha com os homens como se fossem marionetes, dá pitecos e os tira, chama ali, põe aqui, a sua visão de vida e visão de glória muda. Você tem visão de que Ele não perde a majestade, está entendendo? A majestade de Deus não diminui porque as circunstâncias à sua volta ficaram enxovalhadas, de mau aspecto. Ele continua rei, Ele continua Senhor, Ele continua soberano, Ele continua irretocável, Ele continua glorioso. A Bíblia, quando nos fala desta visão da glória de Deus, ela diz que anjos põem as asas sobre seus olhos quando vão contemplar essa glória. João a contempla e cai no chão.
Ezequiel a contempla e cai no chão. Daniel a contempla e cai no chão. E não é o cai-cai das igrejas, essas palhaçadas aí de quem não tem o que fazer em vez de fazer uma boa terapia. Não, estamos falando de pessoas que caem por conta do impacto da glória, caem conscientes, de olho aberto, entendendo? Vendo tudo à volta. Cai porque não tem força física para ficar em pé. Cai porque não tem coragem de ficar em pé. Cai porque não sabe qual é a posição que vai assumir. Fico em pé, fico de joelho, fico deitado como é melhor ir para o chão. O chão é o meu lugar, porque a glória é dele. Quando você contempla a glória de Deus, e é aí que a gente começa. Eu tenho a visão de que Deus está reinando no seu trono, e eu tenho a visão de que há um preenchimento. Glória de Deus é preenchimento. O ser humano nasce vazio e morre vazio. Se ele entra em contato com o veículo da glória, a glória entra nele. E o que é glória entrar no ser humano? A primeira coisa que a glória de Deus, quando entra em você, faz, é te transformar de reles mortal em filho de Deus eterno, com direito de filho. E o direito de filho não é uma brincadeira, um jogo de palavras, é com direito à herança, chamado de herdeiro. Não é só, é de alvo, objeto central da atenção de Deus, daí ocupar o lugar de primogênito, aquele que vai dar sequência, e mais, uma vez nessa categoria, fruto da atenção, de forma que Deus pensa em você, a Bíblia diz que Ele pensa em você, que Ele planeja a respeito de você, a Bíblia diz que Ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito, você está no centro do pensamento de Deus. Então a primeira coisa que a glória faz é preencher o que estava vazio. Ela transforma, porque a glória é isso, ela opera transformação. Ela transforma você de mero homem vazio em um filho eterno do Deus eterno. A segunda coisa que a glória faz é preencher esse vazio com a presença do próprio Deus. Então só entende de glória de Deus quem sente a presença do Espírito de Deus dentro de si. Tradução. Não significa ziquezira, não significa sapatinho de fogo, não significa, entendeu? Aquele outro fogo, não é isso. Presença do Espírito de Deus não significa emoção, não significa sensação. Presença do Espírito de Deus significa influência, significa o impacto interior, que te dá consciência de pertencimento e de não pertencimento. Eu pertenço a Ele, não me pertenço, eu pertenço a Ele, não pertenço ao mundo. Eu não pertenço aos meus parentes, eu não pertenço à sociedade que me aplaude, eu não pertenço, eu pertenço a Ele. Eu tenho consciência desse pertencimento, Ele está aqui dentro de mim. A outra coisa que essa glória faz, é que ela vai fazendo um trabalho de lapidação. Entende? Lapidação. Ela vai tirando as suas não marcas e deformidades e conformando você com a imagem do Filho de Deus. Ele é o modelo, o Espírito Santo está aqui com o cinzel dele, batendo na estrutura de pedra do seu coração, tirando lascas para dar uma nova forma, um novo nariz, um novo pensamento, entendeu? Uma nova forma de sentir a vida e de pensar a vida, está te dando a forma de Jesus. Então a Bíblia diz que todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus de glória em glória na imagem do Filho de Deus. É disso que estamos falando. Anjos experimentam isso? Não. O anjo que nasceu querubim vai ser querubim por toda a eternidade. Aquele que foi transformado em serafim será serafim toda a eternidade. Está entendendo? Não há aquele negócio de plano de carreira que a gente tem nas empresas. Hoje você, nas igrejas também, né? Hoje você é servo, amanhã é diácono, depois é presbítero, depois vira pastor, depois bispo, depois apóstolo, depois Messias. Não há plano de carreira no céu. O anjo é serafim, vai ser serafim, é querubim, vai ser querubim, vai ser anjo, vai ser arcanjo, é arcanjo e acabou, e não tem outro. Mas você não. Você é homem perdido. A glória te transforma em filho de Deus. Depois a glória te transforma em portador do Espírito de Deus, altar dele, e depois vai te transformando em mais parecido com o Filho, mais igual ao Filho, mais semelhante ao Filho, está mais próximo de Jesus, está mais parecido com Ele. Olha, agora a carinha dele está lembrando muito meu filho, olha essa fala, essa voz, lembro de Pedro, como eu gosto desse texto. Eu conheço tal homem, teve os palavrões lá pelo caminho que o texto não vai registrar, porque ele estava querendo desfigurar tudo. Mas até para xingar, Pedro xingava igual a Jesus, não teve jeito.
pastor, blasfêmia nova. Não, Jesus xingava, parede branqueada, isso era palavrão na época, sabe? Era feio, pelo menos ofendia, palavrão ofende, né? Ofendia. Então, até para xingar, ele xingava, igual a Jesus. Lá em casa, todo mundo sabia que minhas filhas estavam sendo muito bem educadas, porque o palavrão pior que elas podiam dizer, que ofendia, meu Deus, o tempo fechava entre elas. A gente tinha que interferir, porque a ofendida chegava assim para nós, onde estivesse, mais desesperada. Nara me chamou de egoísta. Egoísta era o pior palavrão que se podia dizer dentro de casa, uma filha para outra, entende? Então Pedro devia ter dito lá umas coisas semelhantes. Aí a mulher disse, não, você é dele, a tua fala te condena. Nem na fala ele conseguia mudar. Então é assim, o Espírito de Deus vai transformando, e daqui a pouco Deus está dizendo, está falando igual a ele, está pensando igual a ele, está sentindo igual a ele. Na verdade, conheço gente assim. Eu conheço gente que quando vê pessoas desgraçadas, não olham e fazem assim. Coitados. O que fazer? Eu conheço gente que quando vê pessoas desgraçadas, não comem, não dormem, perdem o sono, vão para casa murchos, doídos, e precisam fazer alguma coisa, senão não sossegam. Essas pessoas, eu tenho certeza de que tiveram avanços na glória, e Deus chega e diz assim, está ficando igual, está chegando lá, está chegando lá. Mas eu tenho que avançar, já falei aqui 42 minutos, mas eu vou terminar. Veja, então, mas eu vou entrar lá e termino. Eu vou terminar. Eu só preciso que você entenda algumas coisas importantes aqui antes de abordarmos o texto dos magos. Veja, esses textos de Efésios 1, 6 e 12, eles apontam a finalidade de nossa fé, a razão real pela qual fomos chamados e para o que fomos chamados. Isso nos posiciona como ofertantes e a Deus como receptor da oferta. Isso é que é ser adorador. Adorador é aquele que leva algo para dar, entendeu? Ele leva algo para aquele a quem adora. Então isso nos coloca no centro do universo da vontade divina, fora da qual estamos perdidos, por mais religiosos e experimentados na fé que sejamos. Porque, de fato, Deus é Deus para ser adorado. Se depois dessa exposição que eu fiz aqui por 40 minutos, você não se convenceu disso, você não precisa se convencer de mais nada. Não há texto na Bíblia que vai te convencer de alguma coisa. A Bíblia diz que a palavra não lhes foi aproveitada porque não foi recebida com fé no coração dos que a ouviram. Está em Hebreus. Espero que essa não seja a sua realidade. Mas se depois desses 40 minutos você já entendeu que Deus é um Deus para ser adorado, e se outro tanto você entendeu que você só foi chamado à fé para ser adorador, aí valeu a pena você ter parado esses 40 minutos para ouvir. Então a contemplação e reconhecimento da sua glória está no centro da razão cognoscível de Deus. Veja, é a Bíblia quem diz, toda a terra está cheia da sua glória, os céus manifestam a glória de Deus, e Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que ele criou todas as coisas, ele botou lá uma assinatura para que fosse adorado como Criador. E aí ele tem um tremendo lamento dizendo o quê? Mas os homens preferiram adorar a criatura no lugar do Criador. Deus estabeleceu homens na criação, a criação para que esses homens contemplassem, assinou e disse, para que eu seja visto, a minha glória seja identificada. Então, tudo bem que o ser humano, no máximo, na sua perdição, na sua decadência, falência moral, consiga fazer, o máximo que ele consiga fazer, seja ecologia, seja o máximo, mas o crente não tem desculpa, não tem. E se ele, outro tanto, não é ecológico, menos desculpa então ele tem, porque nós somos aqueles que foram dotados de um espírito que nos cria empatia com a externidade da glória de Deus, entende? Deixa eu explicar isso tecnicamente, ou seja, falar em termos de psicologia. A psicanálise tem a chamada lei áurea, que foi cunhada por Freud, onde ele diz um fato que não tem como mudar. Por isso que é lei áurea. Muito do que no outro me incomoda é meu. Entendeu? Muito do que no outro me incomoda é meu. Isso vale para todas as áreas. A área da sexualidade, a área da beleza física, a área do que você ouve, das expressões, a capacidade que você tem indevida de
ter entendimento sobre a fala do outro que não estava com nenhuma intenção e você acha uma intencionalidade lá, isso só tem a ver com seus conteúdos. E se quer uma prova contundente disso aí, pense em crianças. Qual é a menor criança que temos no momento aqui? Eu hoje já vi que o Theo de menor não tem mais nada, né? O Theo está chegando aqui. É a Isadora? É a menor. Pois bem, ela está em que fase? Ou melhor, perdão, em que idade? 3 anos. Muito bem. Então ela está chegando aí na fálica, não é isso? A Isadora não tem conteúdo adulto nenhum dentro dela. Está certo? Ela está adquirindo agora, ela está aprendendo. Ainda faltam 2 anos para eles se completarem. Ela ainda está enchendo a mala. Ela ainda não tem conteúdos adultos. Então há muita coisa que você tem que Isadora não tem. Entendeu? Mas Isadora reage diante das coisas para as quais você reage com seus conteúdos, que ela não tem. Então, se Isadora chegar para a mamãe e o papai dela, agora na fase fálica, e disser, vai parecer grosseria, mas eu estou no meu terreno, tá bom? Dentro da psicanálise é bem grosseira. E disser, mamãe, comidinha de cocô. Ela fala, está na fase fálica. Pois bem, o que ela vai fazer, a mãe vai fazer quando ouvir isso? Minha filha, que coisa feia. Não é cocô, é arroz, é feijão, é papinha, é comidinha gostosa. Ela vai ficar olhando para a mãe espantada, vai rir, porque na verdade a mãe jogou o conteúdo que tem. E a bichinha não fez conexão, porque esse conteúdo não está lá, entendeu? Isso vale para as coisas positivas da vida. A Bíblia diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os incontaminados, para os contaminados, entende? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. O meu conteúdo dita a forma como eu leio a exterioridade, entendeu? Se há glória aqui dentro, eu vou ver glória de Deus lá fora. Se não há glória aqui dentro, Deus pode saltar na minha frente, pular, mandar anjos cheios de fogo. Eu vou ficar olhando e vou dizer, é um fantasma. Lembram disso? Era ele que ia sobre as águas, o que é que eles gritavam? É um demônio, porque ali diz fantasma, mas eles estavam se referindo a Lilith, um demônio que passava na madrugada, segundo eles entendiam, chamado Lilith, era um demônio feminino, que matava homens, comia crianças. E eles entendiam que andava sobre as águas na madrugada. Jesus aparece sobre as águas de madrugada, e o que é que eles entenderam? É um fantasma, estavam se referindo a um demônio. É assim mesmo, é o conteúdo que dita. Entende? Se a glória está aí dentro, você vai ver glória onde ninguém nem imagina. Você vai ver beleza onde... aquela médica que eu cito muito naquele meu livro, que foi minha mentora, ela transferia muito essas experiências para nós das suas salas de cirurgia. Então ela dizia que estava ali, o paciente está lá anestesiado, e ela está com a equipe operando, geralmente, ou ela auxiliando, ou recebendo auxílio de um outro colega, e havia um com quem ela sempre operava, eu conheci bem ele. Então houve um tempo que ele era incrédulo, Jurandir Teixeira, e o doutor Jurandir, uma certa vez, eles tinham aberto um paciente, estavam lá mexendo, os dois eram gastros, e estavam lá mexendo no paciente, e ele fez um comentário a respeito daquele corpo e do que estava vendo lá, e disse um palavrão. Ela olhou para ele e disse, Jurandir, ou paramos agora, ou você vai pedir desculpa a esta pessoa que está aqui. Ela era cri-cri, sabe? Você é doida, Carmen. Eu vou estar pedindo desculpa para uma pessoa que está anestesiada, não sabe nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sei. E mesmo que esta pessoa não saiba, você está diante de um ser humano vivo, feito à imagem e semelhança de Deus, e o que eu estou contemplando aqui dentro é a beleza da glória com que Deus o construiu. Não reduza essa sua ninharia. E o repreendeu ali. E ele largou a sala de cirurgia, e ela ficou muito grata, porque não tinha mais clima para continuar. Entende? Outro tanto, nós temos um amigo cirurgião em Rio Claro, que está sempre atuando com pessoas muito próximas a ele, bem próximas, né? Laços consanguíneos, e às vezes estavam em litígio. E iam para a sala de cirurgia, o outro lá para auxiliá-lo, e os dois em litígio parental. E aí ele dizia, não dá para continuar operando, porque ou vamos matar essa pessoa aqui, ou vamos fazer um mau trabalho. Mas o exemplo que eu estou dando da doutora Carmen é o fato de que ela tinha a visão daquele corpo que ela estava atuando, de acordo com seus conteúdos, e o outro tanto conforme seus conteúdos. Quando você tem a glória de Deus dentro de você, você a vê. Você a vê. Alguns conseguem botar para fora com cores, de outras maneiras, né? Nem todos têm esse privilégio, nem todos têm esses dons, mas você tem o seu próprio dom
e a sua forma. A gente popularmente chama isso de contemplar. Se Deus espera isso do ser humano comum, o que é que Ele não está esperando de você? No livro um dos últimos que ele escreveu, Eugene Peterson, um livro maravilhoso chamado Trovão Inverso sobre Apocalipse, ele disse uma coisa a respeito da adoração que eu deixo com vocês para finalizar antes de entrar nos magos. E aquilo que ele disse mexeu comigo porque é de uma sabedoria incomum. Observando o comportamento atual da igreja, ele diz assim: o pior inimigo externo que o povo de fé enfrenta é a obstrução à adoração. Ele chamou de inimigo externo. Quando ele diz obstrução da adoração, ele está falando de culto. Entendeu? É quando o povo transforma, quando a liderança, equipes de louvor, etc., transforma o culto pelo culto. É quando perde-se o sentido de quem está lá. Então a música prevalece porque ela vai fazer dançar, ela vai mexer com as emoções e outras coisas. Não é? Nós estávamos num culto. Não, ela não estava. Eu estava num culto, na área estava comigo, lá no Rio. E veio assistir a esse culto, que era aniversário da igreja, uma mulher dessas igrejas caça-níquel, né, que só pensa nisso o dia inteiro, e o povo vai lá para isso mesmo, porque precisa ganhar mais dinheiro segunda-feira, tem que deixar muito dinheiro no domingo. E aí, ela estava sentada atrás de mim, e o pastor tirou um hino muito belo, que falava de consagração, colocar coisas no altar. A mulher começou a dar tapa no meu ombro, assim mesmo, a ponto de irritar na área. Nunca me viu. Começou a dar tapa no meu ombro. Pastor, eu nunca vi, a infeliz também. Vai lá, diz a ele que esse é o momento de pedir dinheiro, esse é o momento. Então, Eugene Peterson estava dizendo isso: o pior inimigo externo que o povo de fé enfrenta é a obstrução à adoração. É quando você, em vez de facilitar, complica, atrapalha e impede que a adoração ocorra, que aquela pessoa se torne adoradora. E aí ele vai dizer: e o pior inimigo interno que o povo de Deus enfrenta é a subversão da adoração. É quando transforma a adoração em momento de petição para a sua própria vida, de antecipar o futuro. Então, em que implica ser adorador da glória de Deus? O que isso demanda? Aí você vai dizer assim: poxa, pastor, você nos enrolou esse tempo todo com esse texto de Mateus, você não vai pregar nele? Não vou, não. Veja só, a adoração implica em mobilização, em posicionamento e em atitude. Estas 3 etapas da adoração nos foram ensinadas por 3 ilustres desconhecidos. Nós sabemos que eles são 3, porque o texto de Mateus diz que das ofertas que eles deram, eram 3 ofertas, então provavelmente 3 ofertantes. O texto em nenhum momento diz que eram 3, 4, 5 ou 2. Era mais de um. Há um texto nos Salmos, que pode ser uma profecia messiânica, apontando que seriam 3, e eles reis, vindos do Oriente. Porque o texto também não diz que eram reis, diz que eram astrólogos de Babilônia, magos, sábios de Babilônia, que se chamavam magos. E mago é uma palavra que hoje está defectiva no português, mas significava sábio. Eram sábios observadores dos astros. E astrólogo naquele tempo era astrônomo dos dias de hoje. Então não tem nada a ver com a astrologia. Entendeu? Não tem nada a ver com Vênus estar na casa de Marte, que tal. Tem nada a ver. Então estes observadores receberam um sinal profético de que alguém importante demais, na categoria de rei de um povo, estava nascendo lá no Ocidente. Ocidente para eles. Então eles foram até lá para ver quem é que tinha nascido. Este movimento deles indo até ali é a mobilização que a adoração implica ter. Se a adoração não mobiliza você, você não chegou lá, não sabe o que é isso, não vai adorar nunca. Porque por mobilização, basta pensar nesses magos, você tem de entender que é adorar aquilo que se constitui num propósito prevalecente e prioritário. Por que a mobilização me adora? Porque lembram de um cântico muito popular entre nós: quando tudo obscurece devido ao seu esplendor? A glória dele no trono, a consciência que eu tenho dele na minha vida e no domínio da minha história pessoal e a história geral na qual estou inserido, prevalece sobre todos os meus desejos, necessidades e propósitos. Se não prevalece de maneira que me mobilize, se não prevalece de maneira a que me faça ter um deslocamento, eu não fui adorador, entende? A adoração que é cômoda. Quando Catherine Busque fundou o Exército de Salvação na França, no final da década de 90 do século XIX,
né? Então, já na viradinha para o século XX, ela construiu o seu templo lá, o lugar onde as pessoas se convertiam e adoravam a Deus, em Paris, nas zonas de baixo meretrício. E ela ia lá buscar as meretrizes. E aquelas moças eram evangelizadas, até hoje eles mantêm isso, né? Pão, sabão e salvação. Então elas comiam, eram lavadas, e aí elas pregavam a palavra e elas eram transformadas em suas oficiais e saíam pela rua com ela pregando em tudo quanto é lugar. Um dia uma aristocrata de Paris foi assistir o culto lá no salão da Marechala, porque ela tinha o título de Marechala, porque tinha ouvido falar dessa obra social que ela fazia, e isso estava se espalhando pela cidade. A mulher ficou curiosa, muito piedosa, muito religiosa, quis ir lá ver. Foi, sentou, assistiu o culto todo. Quando o culto acabou, ela chegou e disse: moça, gostei muito do que eu vi, gostei muito de tudo que foi feito aqui, mas achei tudo tão vazio. Mas como vazio? Não tem santo. Nenhum santo. E aí eu ficava olhando de um lado para o outro para ver alguma coisa, eu não via nada. A senhora promete que volta domingo que vem? Prometo. Então pode voltar. Aí quando foi no domingo seguinte, ela preparou suas oficiais, aquelas ex-prostitutas, e as colocou uniformemente vestidas e distribuídas no salão, em lugares estratégicos, em pé, durante todo o culto. E lá veio a aristocrata. Sentou, e aí começou a olhar e ver coisas, né? Ela olhava e estava uma moça ali. Olhava para o outro lado, está outra ali. Aquela está adorando, cantando, chorando. Ali está outra. A Marechala está pregando, e ela pregava, era chata, era aqueles pregadores que falam 1 hora. Então, ela está pregando, e aí, até 1 hora é chato, depois disso vocês podem dar o título que vocês quiserem. Aí ela está lá, e a mulher está olhando, aquelas mulheres todas. Aí quando acabou o culto, a mulher chegou para ela e disse: eu entendi. E eu vi os santos. Aí ela disse: mas agora eu quero saber onde é que a senhora adora. Ah, então vá na minha casa. Vamos tomar um chá de tarde. Não sei se francês toma chá, eu estou inventando. Aí foram tomar o chá à tarde na casa da aristocrata. Aí a mulher levou ela para uma capela que tinha no fundo da sua mansão lá, toda adornada, cheia de flores, cheia de santos, altar, velas, aquelas coisas todas, e uma poltrona, um tapete. É aqui que a senhora adora? É. E como é que a senhora faz? Aí eu me ajoelho aqui, eu posto as mãos, eu rezo, eu falo com os meus santinhos, aí eu sento ali, eu leio um pouco algumas coisas, depois eu saio. Ela pegou e disse: perfume, flor, aroma, cores, beleza, tapete. Quanto conforto para adorar quem ficou pendurado numa cruz. A senhora não acha que tem algo errado, não? Ela era muito insolente. Aí a mulher disse para ela: está errado. Ela disse: certo não está. E ganhou a mulher, viu? Eu só quis aqui uma tentativa de ilustração da adoração que mobiliza, entendeu? A gente não quer conforto? Como quer, não é? Como quer? Quando eu era seminarista e eu tinha de ir pregar naqueles rincões lá do Rio, aqueles lugares hoje onde não se entra, né? Então eu ia para lugares muito interioranos mesmo, lugares onde você sai da estrada, acaba a estrada e você ainda tem estrada para poder andar depois que ela acabou, até chegar na igreja. Às vezes a igreja aparecia no meio do matagal, no meio do nada. E eu me lembro de uma dessas igrejas onde eu fui, num domingo, eu estou lá para pregar, calor terrível, e igreja vazia, o pastor ali, a família dele, aquelas pessoas, aquelas luzes amarelas com aqueles insetos todos atrapalhando a iluminação, porque eles vêm de todo o matagal, fica rodando em volta da luz, a luz fica piscando, né? E eu falei: o povo não vem, pastor? Vem, daqui a pouco você vai ver. Jesus, eu passei por uma estrada imensa, sem uma casa. Essa gente vem da onde? Quando deu mais ou menos meia hora para o culto começar, começam a chegar caminhões, sabe, caminhão de laranja, aqueles... Só que não era laranja que estava dentro do caminhão, eram senhoras de 70, de 60 anos, de 50, crianças, homens, mulheres, empilhados, e assim compactados na carroceria, em pé, viajando de dentro do matagal. O caminhão parava ali, aquela gente começava a descer aos magotes. Quando chegou a hora do culto, tinha caminhões vazios lá fora, e o salão lotado, e a gente sufocado, porque o ar não entrava, de tanta gente, que apareceu de tudo quanto é canto. Ontem,
nós recebemos o e-mail de um missionário, muito amigo nosso, que trabalha na Meva, e ele vai a cada 15 dias para dentro da selva mesmo, lá deixa mulher e filhos em Boa Vista, e vai, pega avião de asa de socorro, vai lá para dentro do Matagal, onde fica 15 dias trabalhando naquelas aldeias mais remotas possíveis, e trabalha mesmo. Ontem ele mandou um e-mail contando uma história interessante do que aconteceu há 15 dias. 15 dias atrás, ele descreve a história de uma família de indígenas crentes, convertidos, o pai, a mulher e seus filhos pequenos, lá no lugar mais inacessível possível, de aldeia remota, no meio da selva amazônica. Aí ele conta, era uma manhã de sábado, e eles ouvem o ruído do avião de asas de socorro, tão longe que não dá para ver, só ouve o ruído. Ouvir o ruído, ele correr dentro de casa e dizer, o avião chegou. Que avião é esse? É o avião que está trazendo os missionários de Boa Vista para ir ministrar, fazer o culto, e eles já chegam com uma santa ceia, fazer o culto naquele sábado, no dia seguinte, no domingo, com os indígenas, e ficar ali 15 dias dando seu curso. O avião chegou, então pegam as mochilas, colocam paca defumada, colocam outras coisas na mochila, colocam redes na mochila nas costas dos filhos, mochila nas costas da mulher, mochila nas suas próprias costas, facão na mão, e começam a caminhar picada fora, mato adentro, em direção, sei lá, seguindo que trilha, ninguém sabe, mas estão indo. E atravessa tudo, atravessa matagal, árvore caída, lago, atravessa rio, etc. A noite chega, para no meio do mato, arma a barraquinha, arma a rede, dorme, o dia seguinte amanhece, continuam a picada, até que chegam ao lugar onde o avião está pousado, a clareira de uma outra aldeia, chegamos, e ali agora vai ser dia de festa, 15 dias para adorar a Deus. Ele arremata o seu relato dizendo, quanto te custa adorar? Você não mobiliza, você está fazendo tudo, você está fazendo culto, está entendendo? Você está fazendo encontro evangélico, louvor, você só não está fazendo uma coisa, adorando, não está. Depois você vai ver que essa gente tem um posicionamento. O texto mostra que, depois de se desinstalarem, eles se moveram de forma consciente até chegar à presença daquele a quem deviam adorar. Entende? Quando eu me converti, bem dentro de uma igreja pentecostal que primava por sentir a presença de Deus, lembram disso? Já passou há muitos anos, mas existia, né? Lembra quando existia? Sentir a presença de Deus. A gente cantava uns cânticos bonitos que dizia, eu sei que estás aqui, mas isto quero eu sentir. A ênfase era sentir a presença de Deus, alguma coisa tinha que mexer lá dentro de você. Então a gente ia para o lugar de oração e ficava lá orando até sentir a presença de Deus. Se fosse demorar 2 horas, você ficava 2 horas lá, até sentir a presença de Deus. Este é outro aspecto da adoração. Você vai adorar até estar consciente de que está na presença dEle. As entropias ficaram de fora, entendeu? Mamãe, papai, filhinhos, o programa tal, a agenda não sei de onde. Não saia para adorar carregando tralhas. Você só tem que se levar. O que você leva não serve para nada. Ainda vou te dizer uma boa notícia, nem o dinheiro que você leva vai servir. Entendeu? Não. Leve-se. A última coisa é isso. A atitude de adoração. O texto diz que eles chegam lá e se prostram. É a primeira coisa que eles fazem. É claro que estamos falando aqui de um movimento físico, mas que denuncia ou aponta para nós uma rendição, entende? Uma perda de posição. Quem está prostrado só tem uma coisa a fazer, beijar a mão de quem está em pé, mais nada. Prostrado. Seria isso que Jesus chama de em espírito? Possivelmente. Mas o que acontece com a prostração? Ela fala de admiração, e porque tem admiração, tem oferta. Não quero que você pense em oferta como dinheiro. Dinheiro é a coisa mais fácil que existe para se dar no reino de Deus. Sabia disso? E até uma viúva pobre pode dar dinheiro, e o dela vale mais do que o seu, que não é pobre. Então, o dinheiro é a coisa mais fácil que tem para servir a Deus. E às vezes não serve, via de regra não serve. Aquela gente deitou coisas que tinham significado para Jesus, entende? Mas que pertenciam a eles. Vê se você entende e me acompanha nisso aqui. O que eles deram pertencia a eles, mas tinha significado para o Filho de Deus. Era a oferta legítima. Tinha significado para ele, embora pertencesse a quem estivesse dando. Então, eles deram ouro, que falava de quê? Estou reconhecendo que você tem uma glória, só se dá ouro a reis. Entende? Tinha incenso.
só se dá incenso a quem é Deus. Entendeu? Só tem significado para quem recebe. E tinha a mirra. A mirra fala assim, ó, você vai morrer por mim. Você vai precisar dela. Você pode nem usá-la na cruz para não ficar anestesiado, mas você vai precisar dela. E eu estou te trazendo a minha participação na sua morte. Porque você vai morrer a minha morte. Estava tudo ali embutido naquela adoração daqueles três. Amém? Vamos ficar de pé. Quando eu pregava numa igreja no interior do Rio, há alguns anos atrás, já no ministério itinerante, eu gostava muito de um cântico que a esposa do pastor, que foi minha ovelha, por sinal, todos dois, entoava com o povo, um cântico muito popular, vocês devem conhecer, que dizia: geração de adoradores queremos ser. Pedro disse que você foi chamado para ser sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Só existe um tipo de coisa que Ele quer receber de você como adorador: ouro, incenso e mirra. Incenso é a sua oração. O ouro é o seu reconhecimento da glória que Ele tem. E a mirra é quando você diz: eu estou morrendo contigo, Jesus. Eu estou morrendo a tua morte por mim. Coloque-se diante dEle. Este é o momento de você começar tudo pedindo perdão pelas vezes em que você quer ser futurista na relação com Deus. E diz para Ele: Senhor, basta neste dia o seu mal para mim. É bastante que Tu sejas o meu Deus hoje. Oh Pai, te adoramos. Como é bom saber que estamos diante da Tua face hoje. Que Tu és o Deus na nossa presença. Que Tu és a presença diante de nós no dia de hoje. Ah, como queremos Te contemplar hoje, Deus. Como queremos resgatar este dia de hoje na Tua presença como adoradores. Como queremos abrir mão dos desperdícios que não nos deixaram Te adorar. A cabeça se ocupou tanto com aquilo que é nosso, que é físico, temporal, que não vai vencer a sepultura. O tempo foi desperdiçado em coisas tolas, mundanas, às vezes aviltantes, coisas que nem de leve denotam o ouro que eu tenho de deixar a Teus pés, que nada tem a ver com o incenso da minha adoração que ora ao Senhor. Oh Jesus, nós estamos diante de Ti te rogando, ajuda-nos a centralizar esse espírito de adoração, porque o espírito da Tua glória repousa em nós para Te contemplarmos no trono, o trono daquele que reina, daquele que vive hoje, e meu Senhor. Eu quero Te rogar que Te sirvas desta palavra como oramos no início deste culto, para que Teus filhos se posicionem como adoradores reais a partir desta noite, que Te adorem em espírito e em verdade, aquilo para o que Tu os estás buscando no meio desta geração, no meio da sua família, da sua parentela, no meio da sua atividade profissional, empresarial, no meio das suas atividades culticas. Tu estás buscando um adorador, uma adoradora. Tu estás buscando vidas que se desloquem, que saiam, que busquem Tua presença e que se detenham diante de Ti e que ofusquem todas as outras coisas que atrapalham, que impedem. E então, o nosso trabalho será uma via de adoração, o nosso estudo será uma via de adoração, nosso relacionamento familiar, parental, será um altar de adoração ao Senhor, porque quando Te contemplamos no trono, isso é perene, isso invade o nosso dia, isso ocupa cada uma das 24 horas do dia. Queremos responder diante da glória desta adoração do Senhor, do Deus adorado, como Isaías diante do Teu altar: eis-me aqui. Envia-me como adorador no meio da minha família. Envia-me como adorador no meio dos meus amigos. Envia-me como adorador no meio desta geração, enquanto eu viver. Em nome, por amor do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estaremos juntos numa nova oportunidade.